Atenção, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Hoje nós vamos falar sobre o abono extra confirmado pelo governo federal para este ano, que na prática é a antecipação do pagamento do 13º salário para quem ainda não recebeu o benefício anual em folhas anteriores. Eu já começo sendo totalmente direto com você porque sei que a maioria das pessoas não tem tempo a perder, e quando o assunto é renda, dinheiro e direito previdenciário, objetividade faz toda a diferença. Se você recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão, já te antecipo que esses benefícios fazem parte da lista dos que têm direito ao pagamento do abono anual, desde que a antecipação ainda não tenha sido liberada anteriormente no decorrer do ano. Então, se você está enquadrado em pelo menos um desses benefícios, a informação que eu vou trazer aqui é sobre o seu próprio bolso. Quando o assunto é benefício previdenciário, a gente não está falando de bônus aleatório ou favor do governo, nós estamos falando de um sistema de proteção social criado com base em contribuição, legislação, regulamentação oficial e regras constitucionais. Cada valor pago pelo INSS segue parâmetros rígidos de direito, não é sorteio, não é escolha, não é prêmio, é direito reconhecido com base em critérios legais e isso precisa ficar claro desde já porque existe um ciclo enorme de desinformação que confunde milhões de brasileiros todos os dias, principalmente em redes sociais. Grupos de mensagens instantâneas e conteúdos rápidos que nem sempre trazem precisão, contexto ou direção jurídica correta. Este vídeo tem um único propósito: te explicar com exatidão quem vai receber o 13º, como esse pagamento acontece, o que significa o abono extra, porque ele está sendo pago agora, se existe chance de recebimento duplicado, como o valor proporcional é calculado, como funciona o reajuste dos benefícios para 2026, de onde vem o índice de correção, como o INSS divulga esses números, qual é a base do reajuste do salário mínimo, porque existe diferença de reajuste para quem recebe exatamente um salário mínimo e para quem recebe acima disso, como a inflação impacta a vida real versus a projeção feita pelo governo, qual é o papel do INPC nesse cálculo, porque isso importa para o seu futuro financeiro e como você deve se organizar para entender o calendário de pagamentos conforme o número final do seu NIS, que é o dado base utilizado pelo INSS para liberar pagamentos em dias específicos de cada mês. Então agora que você já sabe que quem se enquadra nesses benefícios pode receber o abono anual caso não tenha sido pago anteriormente, eu quero te dizer que a parte mais importante do vídeo ainda está por vir porque ela explica exatamente como o valor é calculado, o que é considerado no cálculo proporcional e por que você, beneficiário que começou a receber o benefício no decorrer do ano, não recebe o 13º valor integral e sim proporcional ao tempo em que o benefício esteve ativo. Mas antes de eu continuar, eu vou te pedir uma coisa. Comenta aí agora, se essa informação realmente importa para você e se o seu benefício é o que paga suas contas, escreve aí nos comentários. Minha renda depende do INSS, eu quero saber tudo. E se você quiser que eu responda o seu comentário pessoalmente depois, você também pode escrever. Me responde, eu cheguei até aqui e quero ajuda. Porque eu vou te dizer uma verdade. Conteúdo que realmente importa é conteúdo que mexe com a nossa vida real. Quando a gente fala de INSS, não é entretenimento, é sobrevivência financeira, planejamento e direito social. Então já comenta e segue comigo. Agora, vamos avançar. Muita gente ouviu falar desse abono extra e entendeu errado achando que é um valor dobrado, duplicado ou um pagamento adicional. Não é. Não existe nenhum duplo pagamento do 13º para o mesmo beneficiário neste ano. O valor que está sendo pago agora é antecipação apenas, para quem ainda não recebeu no decorrer do ano. Quem já recebeu lá na metade do ano, por antecipação regular, não vai receber de novo agora. Isso é regra. Isso é fato. Isso é legalmente amparado. O 13º é pago uma vez por ano por benefício ativo, com cálculo proporcional quando aplicável, e antecipado quando o governo autoriza a liberação antes da última folha do ano. A antecipação do 13º é feita geralmente em 2 folhas, dependendo do tipo do benefício do calendário divulgado. Mas quando o beneficiário já recebeu essa antecipação em meses anteriores, não existe nenhuma previsão legal para pagamento em dobro. E aqui entra um ponto que poucas pessoas explicam com profundidade. O cálculo do 13º no INSS não funciona como no contrato CLT tradicional. No benefício previdenciário, o 13º é calculado com base no tempo em que o benefício esteve ativo. Por exemplo, se uma pessoa começou a receber um auxílio por incapacidade temporária em julho, ela não recebe 12 meses de 13º, ela recebe 6 meses de proporcionalidade. Se ela começou em setembro, recebe 4 meses de proporcionalidade. Se começou em março, recebe 10 meses de proporcionalidade. O cálculo é matemático, direto e proporcional. E a base legal disso está contida na regulamentação previdenciária que define pagamento proporcional do abono anual conforme o tempo de usufruto do benefício reconhecido. Todos os benefícios que têm previsão legal de abono anual seguem a mesma lógica. A pessoa não recebe 2 vezes, ela não recebe valor integral se começou no meio do ano, e o cálculo leva em consideração os meses efetivamente pagos pela Previdência Social. Então agora você já entendeu quem não recebe integral, porque é proporcional,
e porque não existe duplicidade de pagamento. Mas eu ainda não terminei porque nós precisamos entrar na parte que mais impacta a sua vida. Quando exatamente esse dinheiro cai na sua conta e como você deve se organizar para não perder o dia correto do pagamento. O INSS tem um calendário fixo de pagamentos mensais que leva em consideração o número final do NIS. Começando em 24 de novembro, os pagamentos da folha do INSS para quem recebe exatamente um salário mínimo são liberados por ordem do número final do NIS. Quem recebe acima de um salário mínimo também tem calendário próprio, que geralmente vem logo depois do pagamento dos beneficiários do salário mínimo, também seguindo a ordem do NIS. O NIS é a chave lógica utilizada pelo sistema do INSS para organizar milhões de pagamentos em datas diferentes. E isso é bom. Isso é organizado. Isso evita congestionamento no sistema bancário. Isso evita falhas no pagamento em massa. Isso permite que o beneficiário saiba com antecedência em que dia a sua renda e o seu abono proporcional podem ser liberados. Se você ainda não sabe o seu número final do NIS, eu já te digo que esse dado está no cartão do benefício, no aplicativo Meu INSS, em documentos oficiais ou no extrato bancário onde o benefício é depositado mensalmente. Saber o seu NIS é como saber o dia do seu próprio salário previdenciário, porque sem ele, você fica dependendo dos outros para te avisar. E depender dos outros quando o assunto é o seu dinheiro, já é perigoso. Então, por favor, depois que eu terminar esse assunto aqui, você vai pegar o seu NIS e vai anotar. Vai anotar num papel. Vai colocar no celular. Vai salvar. Porque a informação que é sua, precisa ser guardada por você. E aí você me pergunta, mas eu recebo o abono extra com base em qual valor? O valor base do 13º antecipado é exatamente o valor do benefício mensal. Se você recebe um salário mínimo, o 13º será um salário mínimo proporcional ao tempo de recebimento. Se você recebe acima do salário mínimo, o 13º será o valor exato que você recebe mensalmente, proporcional se iniciou no decorrer do ano. Isso aí todo mundo precisa entender. É a mesma base do valor do benefício. Não existe um valor universal extra, adicional ou diferente. É proporcional ao que você já recebe. O governo autorizou a antecipação para que as pessoas possam se organizar ainda neste ano. E isso sim é positivo. Antecipar renda quando permitido. Mas antecipar renda não significa duplicar renda. Esse é o primeiro mito que cai aqui neste roteiro. Agora, vamos falar sobre reajuste 2026. A projeção dos benefícios para 2026 traz um índice estimado de 4,66%, baseado no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas por que é INPC e não outro índice? Porque o INPC é o dado oficial utilizado pela legislação previdenciária para a correção anual dos benefícios do INSS. Ele mede a inflação real para famílias de baixa renda e é historicamente o índice base para reajuste previdenciário no Brasil. Porém, como eu disse antes, esse número de 4,66% é projeção e não decreto oficial. O INSS só divulga de fato no início de janeiro de 2026 o número final oficial da correção. E ainda existe a possibilidade de o presidente da República publicar decreto com novo valor do salário mínimo, que pode impactar quem recebe exatamente um salário mínimo caso haja ajuste maior do que a projeção estimada. Mas não se iluda aqui, qualquer ajuste maior será em pequenos reais, não estamos falando de aumento expressivo. Porque quando o governo aumenta salário mínimo acima da projeção, reajusta impacto orçamentário. Então precisamos acompanhar com atenção o decreto oficial. E aí entra outro ponto jurídico importante. Quem recebe exatamente um salário mínimo tem o reajuste atrelado à correção do salário mínimo, que por hora está projetado em 4,66% para 2026. Porém, quem recebe acima do mínimo tem o reajuste baseado apenas no índice previdenciário divulgado pelo INSS, que pode ser menor ou maior dependendo do cálculo oficial divulgado no início do ano. Portanto, se a inflação do ano passado e deste ano te parece muito superior a 4,66%, é porque ela realmente foi sentida no consumo real. A inflação social é sempre percebida primeiro na sobrevivência prática: comida, transporte, saúde, remédio, gás, energia, moradia, dignidade básica. Mas isso não altera a regra do reajuste, que segue a lógica do índice oficial e não a percepção individual da inflação. É importante a gente entender os números dentro do direito, não dentro da emoção financeira. E eu sei que é emocional porque mexe com renda. Agora eu quero abrir um parêntese importante. Viver depende de renda. Benefício do INSS foi criado para garantir dignidade mínima e proteção social ao trabalhador brasileiro. Ele está amparado pela Constituição e pela legislação previdenciária. O abono anual também é um direito social reconhecido, calculado conforme o tempo de benefício ativo, antecipado quando o governo autoriza e jamais duplicado na mesma competência anual. Quem promete duplicidade está mentindo. Quem promete prêmio está mentindo. Quem diz que é a favor do governo está enganado. Favor é quando alguém dá algo porque quer.
INSS paga porque tem base legal, tem regra, tem artigo, tem proteção, tem fundo constitucional, tem previsão orçamentária contida no projeto de lei anual. Então buscar informação não é pedir favor, é entender e reconhecer direito. O INSS não adivinha sua idade, mas adivinha quando paga seu benefício conforme NIS porque a Previdência é um sistema organizado por dados e regras oficiais. Então, o que realmente é esse abono extra? 13º anual antecipado, proporcional ao tempo de recebimento do benefício, pago na folha de novembro e em alguns casos complementado em dezembro dependendo do início do benefício. Quando você se organiza com seu NIS, sabe o dia do pagamento. Quando você confia em mito, se frustra. Então o propósito deste canal daqui para frente será trazer a verdade jurídica sempre, com clareza. Hoje eu não posso te dizer aumento definitivo de 2026, eu posso te dizer projeção. Mas posso te dizer com 100% de clareza, 13º extra não é duplicado. É antecipado apenas. Quem não recebeu ainda recebe proporcional. Quem recebeu já não recebe agora. Datas começam dia 24 de novembro. Calendário segue NIS. Reajuste 2026 baseado no INPC previsto no projeto de lei orçamentária anual até publicação de decreto oficial. Isso aí você deve acompanhar sempre. Agora, se essa informação realmente foi útil para você, eu vou te pedir outra ação prática. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a sua cidade e o seu benefício, e escreve aí também se você quer que eu aprofunde ainda mais em revisão de benefício, cálculo de correção ou calendário 2025. Porque esse roteiro aqui foi para te explicar renda, direito e organização. Obrigado por estar aqui comigo, e a gente se encontra no próximo vídeo com mais atualizações importantes.